com infinita humildade, reconhecendo sinceramente que sou um infame pecador, vos conjuro, Espírito solar, pelo Deus vivo a fim de que me consoles fazendo ver fulano de tal ou fulana de tal. Não tenciono espiar sua vida nem lhe fazer mal, só quero vê-lo com amor. Anima mea, turbata est valde, sede tu domine, usqueco. Amin, região autônoma. Amin, região autônoma. Amin, região autônoma. Recite esta oração milhares de vezes, fixando sua imaginação, sua vontade e até seus olhos no astro-rei. Por fim aparecerá o serenado. O verás, terás essa grande alegria. Verás o ser que amas, seja este esposo, esposa, filho, filha, noivo, noiva, etc. Ainda que a pessoa já tenha falecido, a verás. Contra o reumatismo, todo tipo de reumatismo, por mais grave que seja, pode ser curado com a seguinte fórmula: 28 gramas de enxofre, 28 gramas de cremor de tártaro, 15 gramas de ruibardo, 350 gramas de goma arábica ou goma de guaiaco, qualquer uma das duas gomas serve, 450 gramas de mel. Dose: faz-se necessário tomar uma colherada deste remédio pela manhã e pela noite. 2 colheradas por dia. Inquestionavelmente, faz-se necessário dissolver este remédio em um copo de vinho branco ou de água quente. Beber-se-á o conteúdo do copo todos os dias, continuamente, até a cura total. Este remédio é infalível. Contra o excessivo suor dos sovacos, pés e mãos existe um maravilhoso remédio contra esta penosa moléstia do excessivo suor de pés, mãos, sovacos, etc. É a seguinte: 5 partes de neftol e 10 partes de glicerina. Resulta urgente fazer 2 lavagens por dia, aspergindo amido comum, ao qual se pode misturar uns 2% de neftol em pó. Deve-se aspergir, isto é, aplicar este maravilhoso remédio entre os dedos das mãos e dos pés. Perigo de calvície. Contra o perigo da calvície existe uma fórmula muito simples: meio litro de aguardente ou tequila, uma colherinha de sal e 1 grama de quina. Isto precisa ficar em infusão por 15 dias antes de ser usado. Fricione o couro cabeludo todas as noites antes de dormir com este magnífico remédio. Assim, poderá deter a queda dos cabelos antes de que apareça a calvície. Fórmula contra a retenção da urina. As nozes são maravilhosas contra esse horrível mal da retenção da urina. Há que se tomar uma boa quantidade das cartilagens ou paredes que dividem os cascos por dentro da noz. Depois, tudo isso deve ser reduzido a pó. Passar por uma peneira ou coador da seda ou tecido muito fino a fim de que reste um pó perfeitamente fino. Procedimento: toma-se uma colherada desses pós nos 3 últimos dias da lua minguante. Antes, porém, se os deixe empapar previamente desde o anoitecer até o amanhecer no fundo de um copo cheio de vinho branco. O vinho branco com os pós e tudo e bebido de manhã em jejum. 2 horas depois, o paciente se dará ao luxo de tomar um bom caldo de verduras. Há que se usar este remédio muitas vezes durante o ano, cada vez que seja necessário. O segredo principal deste medicamento está nos raios da lua. Em seus 3 últimos dias, a minguante tem um poder descendente terrível, o qual pode ser usado no combate a esta horrível enfermidade da retenção da urina.
Ventosidades, flatos ou gases. Esta questão dos gases, ventosidades ou flatos costuma ser bastante desagradável e, o que é pior, incomodam demais as hemorroidas. Pode originar males muito incômodos. Pode acontecer também que os gases ou flatos subam até o cérebro e o prejudiquem. Por todos estes motivos, sua cura é necessária. O anis estrelado pode ser conseguido no mercado de plantas ou nas farmácias. Toma-se o chá desta planta todos os dias ao levantar até se conseguir a cura. Os médicos gnósticos aconselham uma infusão desta planta diariamente. Assim, o enfermo sanará de tão penosa moléstia. Tétanos agave morado em emplastro. Tomar também o cozimento do mesmo agave morado. Queimadura. Se necessita com a máxima urgência, sem perda de tempo, pegar um pouco de cal viva. Em seguida, pô-la na água pelo espaço de 2 horas. Quando já tenha pousado e a água resulte clara, ainda que ligeiramente tingida de branco, se atira filtrando-a através de um pedaço de pano ou de seda, coador ou filtro para evitar que a cal saia. Mistura-se bem esta maravilhosa água com banha fresca de porco. Elabora-se isto da melhor forma possível a fim de se conseguir uma magnífica ponada. Guarda-se em seguida tudo numa xícara. Cada vez que se precisar usar, passa-se habilmente um pouco de banho em um pedaço de linho e se aplica na queimadura, atando-se com uma venda. A cada 3 horas, deve-se repetir no paciente um curativo destes. Assim, ele ficará curado das horríveis queimaduras. De maneira alguma, estes curativos devem ser suspensos antes da cura do enfermo. Pomada contra as rugas. 2 onças de suco de cebola. 2 onças de mel branco de abelha. 1 onça de cera branca derretida. Mistura-se bem tudo e em seguida usa-se como pomada, a qual se aplica sobre as rugas. Banho de beleza. Cevada, casca de arroz, borragem e violeta em quantidade suficiente. Osse tudo e toma-se banho com a água para se conseguir beleza. Far-se-á o ritual de elementoterapia para cada planta de acordo com as indicações que temos dado neste livro. Assim, os elementais desta fórmula trabalharão dando beleza. Abortos. Em oposição à ciência meramente materialista e aos abortos provocados, nesta era decadente e perversa, o médico gnóstico pronuncia-se não somente contra o aborto intencional, como também contra o acidental. Fórmula contra o aborto: 20 gramas de pó de raiz de bistorta, 20 gramas de grana de escarlata, tanchagem, beldroega, coentro e açúcar. Não há dúvida de que tanto a bistorta como a grana de escarlata são difíceis de ser encontradas na América Latina, porém, de qualquer maneira, a fórmula pode ser usada. Encontrar a tanchagem, a beldroega, o coentro e o açúcar não é difícil. Também não há necessidade de medidas. Há que se pulverizar estes vegetais e em seguida misturá-los com o ovo quente. Toma-se o ovo, isto é, bebe-se-o com estes pós. Este remédio é maravilhoso contra o aborto. A enferma ficará na cama por 40 dias. Durante o tempo de repouso, tomará o remédio diariamente. Faça-se sempre às plantas o ritual elementoterápico ensinado neste livro. Para tirar pedras dos rins e da bexiga, pele ou casca das favas em quantidade suficiente. Alteia, malvarisco ou malvaísco, e também em quantidade suficiente. Cozinhe-se bem tudo em uma panela. Desce ao enfermo como bebida comum.
Antes de se usar este medicamento, convém que primeiro se purgue o enfermo. Precisa-se ritualizar com os elementais destas plantas antes de se as usar, tal como ensina a elementoterapia. A diabetes é mortal, porém pode ser curada. O paciente deve ingerir fio de touro. Quem quiser se curar da horrível diabetes tem de eliminar de si mesmo os elementos psíquicos indesejáveis das preocupações, ansiedades, tristeza, medo e angústia. Estes defeitos psicológicos alteram o sistema nervoso. Um sistema nervoso alterado destrói o pâncreas e produz diabetes. Outro remédio menos ruim que o fio de touro para curar a diabetes é o seguinte: toma-se alguns caranguejos do rio, seca-se-os o melhor possível num forno e se os reduz a um pó bem fino. Em seguida, põe-se açúcar nos pós, mas bem pouco açúcar. Lembre-se que o doente tem diabetes. A seguir, põe-se no preparado um pouco de água de ferro. A água de ferro não é problema. Acontece que deverás pôr na água que uses limalha de ferro, a qual pode ser adquirida em qualquer ferraria. Diarreia. Fórmula rápida para se cortar uma diarreia. Simplesmente tomar uma gema de ovo, batê-la com 2 ou 3 colheradas de azeite. Feito isto, sorver o preparado. O resultado será maravilhoso. Dor dos molares. Cozinha-se um pedaço de alumínio, pedra une. Em seguida se umedece um pedaço de algodão nessa água e se o aplica às gengivas. Renova-se constantemente. Isso fará a dor dos molares desaparecer. Peitos inchados. Coloca-se meia garrafa de vinho branco numa panela, boa quantidade de mel de abelha e 12 gemas de ovo. Cozinha-se lentamente este preparado, mantendo a panela sempre bem tapada. Com este remédio, os peitos ficarão totalmente curados. O importante é ter paciência e constância na aplicação deste medicamento até sanar. Para fortalecer a visão, o girassol é uma planta muito interessante. Sua flor está sempre voltada para o astro-rei. Quem quiser fortalecer a visão, deve destilar folhas de girassol em água bem pura. Nessa água, serão umedecidos pequenos panos limpos e previamente desinfetados em água fervida. Estando seguro de que os paninhos estão limpos, se os umedece na água destilada do girassol. Claro que, de acordo com a elementoterapia explicada neste livro, há que se fazer o ritual elemental do girassol a fim de que ele coopere na cura e fortalecimento dos olhos. Hidropísia. As flores de maravilha bastarda ou silvestre são magníficas para a hidropísia. Põe-se um punhado de tais flores num copo com vinho branco. Aconselha-se por as flores das 6 da tarde até as 6 da manhã. Coloca-se o recipiente que contém essa maravilhosa infusão mágica sobre as cinzas de carvão quente. O enfermo beberá essa água e em seguida tomará um bem substancial caldo de carne. Toma-se este remédio por 8 dias. Se fará as flores seu ritual mágico de elementoterapia a fim de que os elementais curem o enfermo. Icterícia. Esta moléstia é facilmente curável através da seguinte fórmula: um punhado de erva de fresas, erva de morango, outra boa quantidade de alcaçuz, uma boa quantidade de passas de uva. Ferva-se bem tudo isto numa panela com água. Coa-se bem este cozimento e dá-se de beber o enfermo como bebida comum. Fluxos excessivos depois do parto. A tanchagem é magnífica contra tais fluxos excessivos depois do parto. Misturar a água de tanchagem com um bom vinho. 3 colheradas de água de tanchagem e 3 de um bom vinho terão de ser misturadas.
Acrescenta-se ao preparado uma clara de ovo batida com muita paciência. Levase o preparado ao fogo. Indispensável fervê-lo por 3 horas. A paciente tomará este remédio durante 3 manhãs. Depois de o ter tomado, a paciente deverá dormir bastante. Menstruação excessiva e prejudicial. Consiga-se uma galinha grande e gorda. Elimine-se dela o ventre e as penas, enchendo em seguida com bastante cominho. Cozinhá-la em um pano de linho a fim de que nada se perca. Depois, aque-se a ferver em água até que a carne se separe dos ossos. A enferma tomará deste caldo de manhã em jejum e pela noite durante 7 dias. Assim ficará curada. Flores brancas. Trata-se de um desagradável fluxo que origina sofrimentos a muitas mulheres. Precisa-se com urgência queimar bem uma noz moscada e depois dividi-la em 2 pedaços. Dê-se à paciente uma metade pela manhã e outra pela noite. Este remédio é maravilhoso. Receita para se deter uma hemorragia em uma mulher grávida. Nestes casos, o médico gnóstico usará para a paciente semente de tanchagem, raiz de bistorta, eudroega, coentro e açúcar. Reduz-se tudo a pó. Mistura-se este pó com o ovo quente e depois chupa-se tal ovo. Absorve-se todo. Assim a paciente sanará. Para provocar a menstruação, raiz de azedeira e de ruiva, um pouco de cada uma. Acrescente-se folhas de morango com suas raízes em boa quantidade. Ferve-se bem as raízes e as folhas para que soltem seus elementos medicinais. Abençoem os elementais vegetais. Quando a panela estiver posta ao fogo, peçam-lhe a cura. A paciente tomará um copo deste remédio todas as manhãs até que a menstruação volte. Soluços. Cura-se o soluço com açúcar. Basta-se deglutir lentamente uma colherada de açúcar a Deus soluço. A asma, horrível enfermidade que tem matado a muita gente. Cura-se esta enfermidade com o sumo da planta chamada berça. Adiciona-se 2 claras de ovo de galinha com casca e tudo. Adoça-se com mel de abelha, pelo menos meio copo de mel de abelha. É óbvio que se necessita ferver o melhor possível todo o conjunto e tirar a espuma quando esta se verificar. Acrescenta-se açafrão e inclusive uma colherada de açúcar fino. Há que se cozer e recozer o xarope até que tome uma boa consistência. Considero que aos xaropes, qualquer que sejam, se deve adicionar um pouquinho de benzoato de sódio para que não fermentem, mas tal substância só deve alcançar a quantidade que se consiga tomar com a ponta de uma faca. Isto significa bem pequena quantidade. No entanto, não será necessário benzoato de sódio se se puder guardar o xarope dentro dessa máquina que nós mexicanos chamamos de refrigerador e que os sul-americanos chamam de geladeira. Nessas condições, é ostensível que o xarope se conserva bem sem a necessidade do benzoato de sódio. Portanto, o benzoato de sódio não é tão necessário, tudo depende da forma como se guarda o xarope. Perigo de contágio. As bagas de zimbro são magníficas para evitar o contágio. Mascando bagas de zimbro, qualquer um pode se preservar do perigo de contágios. Batidas e contusões na cabeça. Se mistura em fogo lento e com paciência. 1 onça de sal marinho, 3 onças de mel de abelha puro, 2 onças de terebentina, 3 onças de cominho. Obtém-se um magnífico medicamento contra as batidas e contusões na cabeça. Faz-se um emplastro, o qual deve ser aplicado quente na cabeça dolorida. Assim, desinchará e sanará totalmente.
Chá antidiabético. O diabético que quiser se curar deve eliminar de sua psique a ira, as preocupações, angústias, medo. Prepare o seguinte chá antidiabético: Pezuna de vaca e um punhado de folhas. Aipo da montanha, qualquer quantidade de folhas. Amoreira negra, um punhado de folhas. Taraxaco, uma boa quantidade de folhas. Sarandi branco, um punhado de folhas. Cozinha-se tudo isto na água, cozinha-se bem. Depois de cozido numa panela com água, toma-se como bebida comum quando se tem sede. Se não conseguir alguma das plantas, este chá antidiabético pode ser feito mesmo assim. Deve-se abençoar as plantas e ordenar-se aos elementais a curar o pâncreas, de acordo com a elementoterapia. Toma-se o chá diariamente sem parar jamais até a cura. Fígado enfermo. Cura-se um fígado enfermo com o seguinte chá: um punhado de folhas de boldo. Outro punhado de folhas de cedrão. Raízes da planta chamada mil homens. Folhas de carqueja. Folhas de cepa de cabalo. Ferve-se todas estas plantas e bebe-se 3 copos diários, um antes de cada refeição. Claro que se tem de cozinhar todas as plantas revolvidas. Abençoa-se os elementais, ordenando a cura do paciente. Os médicos gnósticos não devem se esquecer de trabalhar com o intercessor elemental. Ele quem deve ordenar a cura aos elementais das plantas. O intercessor obedece imediatamente ao Pai que está em segredo. Oremos, pois, ao Pai para que o intercessor elemental trabalhe. Reumatismo. Este é um mais excelente chá antirreumático: folhas de alfilerilo. Raiz de mil homens. Folhas de freixo. Raiz de amargão. Cepa de cabalo. Sem muita medida e sem muita complicação, põe-se um punhado de cada planta a ferver na água. Pode-se cozinhar tudo isso numa boa panela. Bebe-se como bebida comum todos os dias de até haver a cura. Tende fé, abençoai as plantas e ficareis sãos. Idade crítica das mulheres. As mulheres sofrem na idade crítica de espantosos desarranjos menstruais e de moléstias nos ovários. Isso traz, como é natural, muitíssimas outras doenças. As mulheres que estejam na idade crítica devem tomar chá das seguintes plantas maravilhosas: agracejo, artemisia, vigurno, zimbro e também marroio. Com todos estes chás se aliviarão. Devem cozê-los bem em panelas que sejam preferivelmente de barro. Obesidade. A obesidade é horrível e no entanto é curável. Pode-se emagrecer suprimindo o pão, as farinhas, os amigos e os doces. Os obesos devem tomar chá de plantas como marroio, aipo da montanha, hierba turca, pezuna de vaca, paretária, frângula, endrino, fuço, pomelo. Magníficas plantas que não prejudicam, ao contrário, beneficiam os gordos emagrecendo-os. Cozinha-se os chás preferivelmente em panelas de barro. Toma-se como bebida comum. Testemunhos sobre o câncer. Depois de haver dado a fórmula da cobra cascavel, milhares de pessoas curarão-se do câncer. 99% dos cancerosos sanaram através da serpente cascavel. Os médicos gnósticos triunfaram. Os doutores da medicina oficial não triunfaram devido aos seguintes fatores: incredulidade ou ceticismo e tendência a ministrar ao paciente coadjuvantes, outros remédios, outros medicamentos. É óbvio que o remédio da serpente cascavel é por demais ciumento.
Qualquer remédio que se adicione ao enfermo destrói totalmente o maravilhoso efeito terapêutico da cobra cascavel. Ademais, há que se saber dar o remédio ao paciente. Tira-se a cabeça e os guizos da cobra. Só se utilizará a carne do tronco reduzida a pó para se curar o paciente. É claro que tal carne pulverizada poderá ser posta em cápsulas a fim de se dá-las ao pobre canceroso. Uma cápsula grande a cada hora. Tomar continuamente o remédio até se verificar a cura total. Proibido tomar qualquer outro remédio. Não são aceitos sequer analgésicos, cafeaspirinas, melhorais, etc. Caso contrário, perde-se o poder curativo da cobra cascavel. Em nome da verdade, afirmo enfaticamente que o câncer não é problema. O câncer será problema apenas para os tontos cientistas desta espantosa idade do anticristo, mas jamais para os médicos gnósticos que trabalham com a serpente cascavel. A rainha do fogo, a rainha elemental do zimbro, que esteve reencarnada em uma velha corte medieval, possui tremendos poderes mágicos. O zimbro é a planta das dinastias solares. Todos os reis divinos do passado trabalharam com a magia do zimbro. O mantra Udarani do zimbro e Quenlen. O elemental do zimbro parece uma bela e inocente menina. Cada árvore tem sua alma elemental. Todos os elementais dos zimbros obedecem a essa rainha elemental encarnada, como já dissemos na Idade Média. O zimbro, sendo cozinhado numa vasilha fumegante, serve para se invocar aos anjos. Também pode ser usado como defumação. Há que se suplicar a Agni para que ele ajude na invocação. O invocador beberá um copo de zimbro durante o ritual. Os chakras entram em atividade com o ritual do zimbro. As bagas do zimbro, usadas como defumação, eliminam as larvas do corpo astral. Deve-se pedir ao Pai, que está em segredo, para que faça vir a rainha do zimbro a fim de que nos auxilie no trabalho mágico. O anjo invocado se materializará mediante a fumaça do zimbro. Peçam ao anjo o que necessitarem quando ele se apresentar. Convém que o leitor estude meu livro intitulado Rosa Ígnea. As folhas do zimbro são maravilhosas. O chá feito com folhas de zimbro ajuda as mulheres que estão na idade crítica. O chá de zimbro também é bom para curar a próstata. Náuseas e enjoos. Cura-se as náuseas e os enjoos tomando-se os chás das seguintes plantas: sálvia, alecrim, melissa, hortelã, genciana, cedrão, flor de laranjeira, passiflora, etc. Próstata. Cura-se a próstata com chás de zimbro, freixo, cipreste, milho, pichi, uva ursina, filipêndula e cubeba. Todos os chás destas plantas são maravilhosos. Resfriados. Os chás de sabugueiro são magníficos contra os resfriados. Também se pode preparar chás de violeta, folhas e flores. Magníficos são também os chás de guaiaco, pio de gato, verbasco, borragem, eucalipto, geossêmio, limão, ambai e anacauíte. Toma-se estes chás bem quentes antes de se deitar. Em seguida, o paciente se meterá na cama e, bem abrigado, dormirá tranquilamente. Rins. Os rins são curados com os chás das seguintes plantas medicinais: rabo de cavalo, alfilerilo, uva ursina, aro, giesta, endrino, barba de choclo, pino, grama, alcaçuz, salsife, etc. Qualquer uma destas plantas é útil para os rins. Varizes. Cura-se as varizes com castanha das Índias, amamelis, ébolo. Estas plantas são formidáveis.
Tosse. Qualquer tosse, por mais incômoda que seja, cura-se com chá de eucalipto, polígala, marroio, tussilagem, avenca, anacaoite, ambaí, drósera, escabiosa e xaxacoma. Reumatismo. Ébulo, urtiga, calaguala, alfilerilo, amargon, aipo da montanha, rabo de cavalo, zimbro, espina colorada, freixo, gatunha, guaíaco, mil, homens, oliva, giesta, arenária, ruiva, salgueiro, endrino, solidário e uva ursina. Qualquer uma destas plantas serve para curar o reumatismo. Estes chás são formidáveis. Asma. Esta angustiosa e terrível enfermidade cura-se tomando-se os chás das seguintes plantas medicinais: quebracho branco, xaxacoma, ambaí, zimbro, alfazema, hipérico, lobelia, polígala, marroio, xanar, pinheiro, etc. Todas estas plantas que se usam nos diferentes chás medicinais não têm medidas nem se dosifica com gramas. Qualquer uma destas plantas se colhe, se cozinha e se faz o chá. Isso é tudo. Quem estudar este livro detidamente usará os elementais. Há que se ter fé em Deus, nos elementais, nos anjos e em tudo que é divino. Já ensinamos que cada planta é o corpo físico de um elemental da natureza. É ostensível que o médico gnóstico deve pedir sempre ao seu pai que está em segredo. O pai ordena ao intercessor elemental e este por sua vez ordena ao elemental da planta a curar o paciente. A fé realiza prodígios e maravilhas. Acidez do estômago. A desagradável moléstia da acidez do estômago e curada com chás vegetais como os de chicória, endro, camomila, genciana, centáurea, aipo, amargon ou losna. Qualquer uma destas plantas é maravilhosa contra a acidez estomacal. Simplesmente cozinha-se e toma-se como bebida comum. Aconselha-se aos que sofrem de acidez estomacal a que sejam mais ordenados em seus alimentos. Tais enfermos devem evitar as farinhas, os amidos e os doces. Fazer unicamente 3 refeições diárias e não ser glutões. Arteriosclerose. A arteriosclerose também é curável com chás vegetais: alho, erva das 7 sangrias, guaíaco, espinilho, agárico, fumária, escaramujo, etc. Ferve-se estas plantas e se as toma como bebida comum até que a enfermidade desapareça. Qualquer uma destas plantas cura a arteriosclerose. Se o enfermo cansar de uma planta, segue-se com outra. No final fica-se com aquela com a qual melhor se sinta. Diabetes. Para curar a diabetes existem muitas plantas. Umas resultam mais favoráveis ao enfermo que outras. Pode-se tomar chás de aipo da montanha, sarandi branco, lágrimas de São Pedro, amoreira negra, nogueira, agrião, alcachofra, pezuna de vaca, etc. Cálculos biliares. Contra os cálculos biliares aos chás de sanguinária, boldo, gramila, ruimbarbo, espina colorada, rabo de cavalo, cepa de cabalo, arenária, rubra, combreto, etc. Toma-se estes chás com muita fé. Bexiga. Contra os mal-estares da bexiga, pode-se tomar chás de alfilerilo, giesta, calaguala, agrião, bucho, salsife, douradinha, groselha, rabo de cavalo, amargon, gramila, barba de choclo, etc. Qualquer uma destas plantas dá um bom chá medicinal. Diarreia. Há muitas plantas com as quais se pode fazer chás contra as diarreias. Recordemos o arroz tão são e maravilhoso. Com ele prepara-se o guarrus. Os chás quentes de malvarisco, alteia, de urtiga ou de rosas são maravilhosos contra a diarreia. Também são bons os chás de sanguinária, tormentilha, cêbada perlada, folhas de goiabo agrio com limão bem cozido, etc. Prisão de ventre.
A prisão de ventre pode ser combatida com os chás de chicória com limão ou com chás de ameixa, linho, ruimbarbo, agar-agar, bucho, cáscaras sagradas, acelga, suco de laranja, etc. Uma colherinha diária em jejum de óleo de rícino ajuda a eliminar a prisão de ventre. Purgantes. O óleo de rícino é um purgante magnífico. Há outros purgantes para limpar o estômago que não causam dano, por exemplo, cáscaras sagradas, sene, ruimbarbo, etc. Lombrigas. Para se expulsar as lombrigas, há uma fórmula muito simples. Batata amassada com 100 gramas de semente de abóbora muito bem esmagadas. Tudo muito bem misturado com mel de abelhas puro. Inquestionavelmente, precisa-se ingerir este remédio em jejum. A abóbora, isto é, as sementes da abóbora, nunca falharam contra as lombrigas. Depois de 3 horas, o paciente tomará uma colherada de óleo de rícino. Reumatismo, lumbago, nefrite, cálculos urinários. A planta chamada gatonha é magnífica. Cozinhe bem a planta e tome-se como bebida comum todos os dias. Tosse, bronquite crônica e asma. O marroio, além de servir contra a bronquite, a tosse, a asma e a obesidade, também é útil contra a falta de apetite e transtornos da digestão em geral. Com 2 gramas de marroio, prepara-se um vinho medicinal. Basta-se deixar 20 gramas da planta em maceração dentro de uma garrafa de vinho branco. Esta maceração deve durar 40 dias. Toma-se um cálice como aperitivo antes de cada refeição. Aparelho respiratório. Tosse rebelde, resfriados e bronquite. A planta chamada pulmonária, Pulmonaria officinalis, ou erva da virgem, ervados, pulmões, roseta, erva cardíaca, sálvia de Jerusalém, etc., cura enfermidades como a bronquite, a tosse rebelde, o resfriado. Prepara-se cozinhando uma boa quantidade de suas folhas. Adoça-se com mel de abelhas. Toma-se bem quente 1 copo cada hora. Inflamações renais, vias urinárias e bexiga. Dores reumáticas, lumbago, arteriosclerose, cardiopatias. A planta chamada giesta, Cytisus coparius, também conhecida como retama, genieta, iniesta, gineeta, etc., na realidade cura todas estas incômodas doenças. As flores e folhas de giesta, ou preferivelmente as flores, se as cozinha muito bem. Toma-se este cozimento como bebida comum até se curar. Catarros bronquiais. Cura-se os catarros bronquiais com raiz de alcaçuz. Cozinha-se uma boa quantidade de raiz de alcaçuz e toma-se este chá como bebida comum até sanar. Os médicos gnósticos não devem jamais esquecer os rituais ou trabalhos mágicos com os elementais das plantas. Menstruação atrasada, má digestão, indigestão, cólicas digestivas. A arruda é uma planta marciana extraordinária que normaliza as menstruações e as regras anormais ou atrasadas. Ademais, tem o poder de combater as cólicas digestivas, a indigestão, as más digestões, etc. Cozinha-se 10 gramas de folhas para 1 litro de água. Ferve-se bem e torna-se 3 copos por dia, um antes de cada refeição. Toma-se este medicamento todos os dias até a cura. Conjuntivite. Usa-se o cozimento das folhas da planta chamada nandubaí, Proeopia nandubaí, a qual abunda muito no litoral argentino. Depois de se haver filtrado muito bem, se o emprega em lavagens oculares nos casos manifestos de conjuntivite. Esta planta é maravilhosa. O paciente lavará os olhos depositando a água desta planta num recipiente grande. Meterá os olhos bem abertos em tal água e assim lavará seus olhos.
Repete-se o procedimento diariamente até haver a cura. Diabetes, inflamações intestinais, gases ou meteorismo, indigestões, arrotos. A planta chamada macela cura a diabetes, bem como os incômodos arrotos, o meteorismo, as indigestões, etc. Ferve-se 30 gramas das flores desta planta e toma-se o chá. Dose: 3 copos diários após cada refeição. Toma-se diariamente este chá até se conseguir a cura. Má digestão. No Chile existe a planta chamada málico. Este vegetal é formidável para o combate às más digestões. Usa-se a raiz da planta, 30 gramas para 1 litro de água. Ferve-se muito bem. Toma-se 1 copo grande após cada refeição. Pulmões. Para qualquer tipo de enfermidade dos pulmões e dos brônquios, deve-se usar a tanchagem pulmonária. Ferve-se uma boa quantidade de folhas de pulmonária e outra de tanchagem. Ferve-se bem. Tomar 1 copo grande a cada 3 horas. Toma-se tal remédio até haver a cura completa. Sistema nervoso, neurastênia, insônia, depressões. Existe uma planta maravilhosa chamada passiflora ou flor da paixão. Cozinha-se 30 gramas de talhos e flores para 1 litro de água. Toma-se 5 taças diárias de até a cura. Hemorroidas. Aplicar gelo diretamente sobre as hemorroidas é o melhor do melhor. Ademais, aplique sobre as hemorroidas cataplasmas de folhas de sabugueiro. Com este procedimento, a moléstia das hemorroidas desaparecerá. Escrofulose. Esta incômoda enfermidade caracteriza-se pela inflamação dos gânglios linfáticos. É o primeiro passo infeliz que se dá na direção da horrível tuberculose. A planta chamada rabanete é demasiado conhecida. Com tal planta pode-se eliminar a escrofulose. Pode-se comer os rabanetes em salada. Pode-se também preparar xaropes de rabanetes e isto é simples. Prepara-se o xarope de rabanete. Ferve-se em 1 litro de água rabanetes em quantidade suficiente com açúcar. Adiciona-se um pouquinho de benzoato de sódio, para que não fermente, ou então põe-se em uma geladeira ou refrigerador. Dose: 1 colherada a cada 3 horas. Má digestão, mal-estar intestinal. Malva e albahaca. Lavagens intestinais com cozimento de malva e albahaca. Toma-se também 3 copos diários, 1 antes de cada refeição. A lavagem intestinal com malva será feita 1 vez por dia. Assim o paciente ficará curado. Terceiro parte: procedimentos mágicos, curas à distância. Os elementais vegetais podem viajar através do espaço para curar os enfermos. Ponha a planta ou as plantas que serão receitadas ao paciente dentro de um círculo mágico. Pinte o círculo no chão com carvão ou giz. Concentre-se em seu Deus interno, pedindo para que dê ordens ao intercessor elemental a fim de que este trabalhe com os elementais vegetais. Em seguida, recite os exorcismos do fogo, do ar, da água e da terra. Exorcismo do fogo: Michael, rei do sol e do raio; Samael, rei dos vulcões; Anael, príncipe da luz astral, escutem os meus rogos. Amém. Exorcismo do ar: Spiritus Dei Feredatur super aquas, et inspiravit in facinho minis spiraculum vita, sit miael dux meus, et sabitabiel servos meus, in luci et per lucem. Fiat verbum halitus meus, et imperabus spiritibus eris ujus, et refrenabo aequus solis voluntate cordis mei, et cogitatione mentis, mea et nuturo collidextri.
Exorcizo getur te, criatura eris, per pentagramaton et in nomine tetragrammaton, inquibus sunt voluntas firma et fides recta. Amém. Sela fiat. Que assim seja. Exorcismo da água fiat firmamentum in medium aquarum et separet aquas abaquis, quae superius sicut quae inferius, et quae inferius sicut quae superius, ad perpetranda miracula reunius. Sol ejus pater est, luna mater et ventus unc gestavit in utero suo, ascendit a terra ad coelum et ursus a coelo in terram descendit. Exorcizo te, criatura quae, ulticisme speculum Dei vivi in aperibus ejus, et fondit, et ablutiu peccatorum. Amém. Exorcismo da terra pelo cravo de imã que atravessa o coração do mundo, pelas 12 pedras da cidade santa, pelos 7 metais que correm nas veias da terra em nome de Gor, obedecei-me trabalhadores subterrâneos. Feitos 4 exorcismos do fogo, do ar, da água e da terra, deverás orar ao teu Pai que está em segredo, dizendo: Meu Pai, meu Senhor, meu Deus, a ti me dirijo, em nome de Adi, Buda Tetragrammaton. Meu Senhor, por caridade, pelo Cristo, Agla, te suplico, já, ordenar ao meu intercessor elemental e este ao elemental vegetal para que se coloque dentro do órgão enfermo de fulano de tal, a fim de curá-lo. Amém. Região autônoma. Amém. Região autônoma. Amém. Região autônoma. Posteriormente, o médico gnóstico se concentrará no órgão do enfermo, imaginando que o elemental da planta está curando o enfermo. Se são várias plantas, serão diversos elementais vegetais e a cada elemental se fará o mesmo trabalho mágico. Assim, o enfermo será curado à distância. Os elementais vegetais realizam curas à distância. Os médicos gnósticos estão obrigados a aprender o nagualismo branco para visitar seus enfermos que estejam morando longe. Se necessita que os médicos gnósticos viajem consciente e positivamente com seu corpo físico, cada vez que for preciso, pela 4ª dimensão. Os médicos gnósticos que aprenderem a viajar pela 4ª dimensão serão devidamente auxiliados pelo autor deste livro. Se lhes prestará ajuda cada vez que for necessário. Os médicos gnósticos que demorarem no aprendizado do nagualismo serão recriminados. Nós não estamos para perder tempo. Queremos médicos magos, sábios. Já estamos cansados de tantos pseudo-ocultistas e pseudo-esoteristas baratos que só sabem teorizar. Queremos feitos concretos, claros e definitivos. Magos médicos capazes de voar pelos ares do mistério. Sábios que realmente saibam manejar elementais e ervas. Precisamos de médicos como Hipócrates, Galeno e Paracelso, que sabiam curar com ervas e com elementais. Cada médico gnóstico deve ser um verdadeiro teurgo como Jâmblico. Só assim, contando com médicos gnósticos que consigam materializar os anjos para dialogar com eles, aqui e agora, fisicamente, poderão ser salvos muitos enfermos, inumeráveis casos deles. Os anjos podem orientar e ensinar o médico gnóstico, podem dar-lhe o medicamento certo para os enfermos. Conclusão: estou concluindo este trabalho de medicina oculta e magia prática. Em seguinte, nome da verdade, afirmo o seguinte: não busco fama, honras nem dinheiro. Somente me anima o desejo de servir humildemente a pobre humanidade doente. Ninguém tem o direito de aumentar ou diminuir as fórmulas deste livro. Ninguém está autorizado para destruir este trabalho. Usando desta vez as palavras do Apocalipse de São João, direi:
Eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro. Se alguém adicionar a estas coisas, Deus trará sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar do livro desta profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida, e das coisas que estão escritas neste livro. Esta ciência é sagrada, medicinas divinas, poderes elementais sublimes, magia santa. Ninguém está autorizado para adicionar, tirar ou adulterar este livro sagrado. Comentário para este terceiro livro. Alguns nomes de plantas deixaram de ser traduzidos por permanecerem dúvidas quanto à sua real correspondência em português. Durante a pesquisa, dados a respeito delas foram conseguidos, mas não o suficiente que satisfizessem, razão pela qual foram mantidos os termos empregados no texto original. Em contraposição, outras denominações de plantas foram traduzidas, apesar das circunstâncias especiais que as envolvem. Tanto por um caso como pelo outro, são desenvolvidas as considerações a seguir. Anacauite, segundo Tenório da Albuquerque, é o nome de uma planta borragínea abundante no México e nas Antilhas, cujo fruto é mais conhecido por siricote. Apio cimarrão, apio é o nosso aipo. Cimarrão. Chama-se assim as variedades de plantas encontradas na forma silvestre ou mal cultivadas. É o caso do aipo da montanha, que cresce em estado silvestre. Aristoloquia rotunda. Aristoloquia é um nome comum de várias plantas desta família e rotunda quer dizer redonda. Logo, uma tradução formal seria Aristoloquia redonda, que não localizamos. Quanto às outras denominações que aparecem, ruda caprina seria ruda caprina igual desconhecida. Erva sarracena seria erva sarracena igual desconhecida. Há uma planta denominada sarracênia, mas nada indica que seja esta. Barba de choclo, chamam de choclo a espiga de milho que ainda está verde. Barba de choclo poderia ser o que se chama no Brasil de cabelo de milho, porém não houve certeza. Cubeba, o interessante é que este é o termo português de uma planta, cuja denominação em espanhol seria cubarro. No entanto, no texto original consta cubeba. Trata-se de uma planta semelhante à pimenta preta e sua grafia correta é cubeba. Em erva de fresas, observa-se no original uma frequente troca de V por B ou B por V. O mais certo seria a erva de fresas. Traduzido literalmente vem a significar erva de morangueiro. Nada se localizou. Malvisco, no original aparece com esta grafia. Existe uma planta chamada alteia que também é conhecida como malvaísco ou malvarisco. Conforme François Baum em seu livro Plantas Medicinais, a alteia é uma planta medicinal muito popular. Também chamada de malvaísco ou malvarisco, de propriedades laxativas, calmantes, diuréticas e expectorantes. Optamos por traduzir malvisco por alteia. Mucilago de goma, encontrou-se mucilago que significa mucilagem. Definição: substância viscosa de maior ou menor transparência encontrada em alguns vegetais ou que se prepara dissolvendo em água. Goma é o termo castelhano usado para designar a substância viscosa que flui de certos vegetais, principalmente da seringueira. Logo, mucilago de goma seria mucilagem de seringueira. Goma igual borracha. Nandubaí, no original vem escrito assim, Nandubaí. Certas fontes falam de uma árvore chamada nandubai, de grandes proporções. Outras fontes não confirmam. No Brasil é encontrada uma árvore chamada nandubá. Não sabemos se é a mesma.
gnose no afã de vir a saber dos próprios lábios do mestre Samael Aunvior sobre o significado de uma frase escrita em quase todos seus livros e que forma a seguinte oração: Buda Maitreya Kalki Avatara da nova era de Aquário. Fizemos a seguinte pergunta ao próprio Avatara na cidade do México. Disse que você é o Avatara da nova era de Aquário e nós gostaríamos de saber o que significa esse nome. Buda Maitreya Kalki Avatara da nova era de Aquário. Esta sentença está em todos seus livros, mas muitos leitores desconhecem por completo seu significado. Poderia nos dar uma resposta concreta? Esta foi a sua resposta. Com maior prazer responderei a pergunta formulada por nosso irmão Efraim Vilagas Quintero, missionário gnóstico internacional. Kalki Avatara significa Avatara para a idade de Kali Yuga na era de Aquário. O termo Avatara quer dizer mensageiro. Entende-se por mensageiro quem entrega uma mensagem e como quer que a mim correspondeu por ordem da loja branca o trabalho de entregar tal mensagem, sou chamado de mensageiro Avatara, que é uma palavra do sânscrito. Um mensageiro Avatara é em síntese um homem que entrega um recado, um servidor a serviço da grande obra do Pai. Que esta palavra não se preste a equívocos. Sou portanto um criado, um servente ou mensageiro que está entregando uma mensagem. Certa vez dizia que sou o transportador de uma carga cósmica, posto que estou entregando o conteúdo de uma carga cósmica. Assim pois, a palavra Avatara não deve nos conduzir jamais ao orgulho, posto que significa somente isso e nada mais do que isso. Recadeiro, criado ou mensageiro, um simples servente que entrega uma mensagem e isso é tudo. Quanto à expressão Buda Maitreya, ela tem de ser analisada um pouquinho a fim de não se cair em erro. O Buda íntimo é o real ser interno de cada um de nós. Quando o íntimo ou o real ser interno de alguém conseguiu a própria autorrealização íntima, ele é declarado Buda. O termo Maitreya pode ser individual e coletivo. Do ponto de vista individual, representaria um mestre chamado Maitreya, porém do ponto de vista coletivo compreenda-se por Buda Maitreya, no sentido mais completo do termo, qualquer iniciado que tenha conseguido se cristificar, isso é tudo.